o uivo da geada. O Ártico estava particularmente implacável naquela temporada. Ventos cortantes sopravam como navalhas e a neve caía em redemoinhos, cobrindo tudo em uma manta branca. Um grupo de 5 cientistas havia sido enviado para investigar uma misteriosa queda de um objeto não identificado em uma área remota e inexplorada. A equipe consistia em Dr. Elias Turner, o líder da expedição, especialista em astrofísica; Samantha Samhays, uma geóloga acostumada a ambientes extremos; um biólogo obcecado por descobrir novas espécies; Laura Bennett, médica e responsável por manter todos vivos no frio brutal; Rick Grayson, o técnico de campo e segurança, sempre armado e desconfiado. Eles chegaram ao local em um trenó puxado por motos de neve, trazendo equipamentos de medição, detectores de radiação e um pequeno acampamento portátil. O local exato do impacto estava a cerca de 2 quilômetros de onde haviam estacionado. O que parecia ser apenas mais uma missão científica, logo se transformaria em uma luta desesperada pela sobrevivência. Ao chegar ao local do impacto, o grupo encontrou uma cratera de cerca de 10 metros de diâmetro, com marcas de queimadura na neve. No centro, havia um objeto parcialmente enterrado, brilhando com uma luz fraca azulada. "Que diabos é isso?" murmurou Rick, apertando os olhos. "Possivelmente um meteorito", respondeu Elias. "Mas parece metálico, o que é incomum." Enquanto coletavam amostras, Jonas notou algo estranho ao redor da cratera. Pegadas grandes, profundas, com formato vagamente humano, mas com garras evidentes. "Ei, pessoal, olhem isso." Ele apontou para as marcas. "Algum animal passou por aqui, mas essas pegadas são grandes demais." Laura franziu a testa. "Urso polar, talvez?" "Ursos não têm pés assim", respondeu Jonas, visivelmente inquieto. A temperatura caiu subitamente e o vento ficou mais forte, como se a natureza quisesse avisá-los para sair dali. Mas Elias, teimoso e fascinado pelo achado, insistiu em continuar a coleta. Foi então que ouviram o primeiro uivo, um som longo, profundo e desumano que parecia atravessar os ossos. "Isso não é um urso", disse Rick, apertando o cabo de sua espingarda. A noite chegou rapidamente, cobrindo a área de um breu absoluto, exceto pela luz das lanternas. O grupo montou acampamento perto do local do impacto, incapaz de retornar devido à tempestade de neve que os isolava. Enquanto Rick fazia patrulha, ele viu algo movendo-se na escuridão, grande e rápido. "Quem está aí?" ele gritou, apontando a lanterna. Nada respondeu, mas ele ouviu o som de passos pesados se aproximando. Quando virou para chamar ajuda, algo o atacou das sombras, jogando-o no chão com uma força descomunal. Os gritos de Rick alertaram o grupo. Sam e Laura correram para ajudar, mas encontraram apenas rastros de sangue na neve, indo em direção à floresta. "Não podemos deixá-lo lá", protestou Laura, mas Elias insistiu que era perigoso demais sair. Dentro da tenda, o grupo remanescente tentava entender o que havia acontecido. Sam examinou as pegadas ao redor do acampamento. "Seja o que for, é muito maior que um homem e caminha sobre 2 pernas." "Vocês ouviram os uivos?" disse Jonas. "Isso é algum tipo de lobo ou algo pior." Horas se passaram em silêncio tenso. A cada som de passos lá fora, o grupo prendia a respiração. De repente, um som de algo arranhando o tecido da tenda os fez congelar. Elias segurou um sinalizador e abriu um pequeno buraco para olhar. Ele viu olhos brilhantes, amarelos, encarando-o. Antes que pudesse reagir, a criatura rasgou a tenda e entrou. Era um lobisomem, coberto de pelo branco como a neve, seus dentes reluzindo à luz do fogo que Elias havia acendido no desespero. Ele atacou Jonas primeiro, agarrando-o com garras enormes.
Rick, ferido, mas ainda vivo, apareceu do nada, disparando com sua espingarda. A bala atingiu o monstro, mas não foi suficiente para matá-lo. Jonas usou o momento para se soltar, mas estava gravemente ferido. "Para o trenó agora!" gritou Elias. Correndo pela neve, o grupo tentou escapar, mas a criatura os perseguiu, movendo-se com uma velocidade assustadora. Rick foi o próximo a cair, lutando bravamente para atrasar a besta. "Vai, saiam daqui!" ele gritou antes de ser engolido pela escuridão. Ao retornar à cratera, Elias e os outros perceberam que o objeto no centro estava pulsando mais intensamente. "Isso não é um meteorito", disse Sam com os olhos arregalados. "Isso é algo alienígena. Talvez isso tenha trazido ele para cá." Sem opções, Elias teve uma ideia arriscada. Usando o sinalizador e o combustível restante, ele planejou explodir o objeto na esperança de destruir o lobisomem. "Se essa coisa o trouxe, talvez também o mantenha aqui", argumentou. A criatura apareceu novamente, avançando para o grupo. Com uma coragem suicida, Elias acendeu o combustível e correu para a cratera, atraindo o monstro. A explosão iluminou o céu, criando uma onda de calor que derreteu a neve ao redor. O lobisomem foi engolido pelas chamas e Elias desapareceu junto com ele. Sam, Laura e Jonas, feridos e traumatizados, foram resgatados dias depois, após serem encontrados por uma equipe de busca. "Ninguém vai acreditar no que aconteceu aqui", murmurou Sam enquanto o helicóptero os levava para longe. Mas na floresta gelada, sob a luz da próxima lua cheia, um uivo solitário ecoou novamente. Boa noite. A noite da lua sangrenta. Era uma noite de outono, fria e enevoada, em uma pequena vila cercada por uma floresta densa e antiga. Diziam que aquele bosque era amaldiçoado, lar de um antigo mal que despertava apenas sob a luz de uma lua cheia, especialmente durante a chamada lua sangrenta, quando o céu parecia tingido de vermelho. Lucas, um jovem aventureiro e recém-chegado à vila, ria das histórias que os moradores contavam. Ele era um homem da cidade, prático, que acreditava apenas no que podia ver ou tocar. Mas sua descrença começou a vacilar na primeira noite em que ouviu os uivos. Os sons ecoaram pela vila, profundos e prolongados, como se viessem de criaturas enormes. Os aldeões se trancaram em suas casas, reforçando portas e janelas com cruzes e talismãs feitos de prata. Lucas, curioso e desafiador, decidiu investigar. Ele seguiu o som pela trilha que levava à floresta. Armado apenas com uma lanterna e uma faca que havia comprado na feira, Lucas ignorou os avisos dos locais. "Não vá até a floresta durante a lua sangrenta", uma mulher idosa havia lhe dito. "Você será caçado." A floresta parecia viva, com o vento uivando entre as árvores e sombras se movendo entre os galhos. A cada passo, Lucas sentia o peso de uma presença invisível, como se estivesse sendo observado. De repente, um grito humano ecoou pela noite, cortando o silêncio. Lucas congelou. O som veio da direção de uma clareira próxima. Corajoso ou tolo, ele decidiu investigar. Ao chegar à clareira, ele encontrou rastros de sangue no chão. No centro, uma mochila rasgada estava caída, cercada por marcas profundas de garras. O cheiro metálico de sangue enchia o ar, e Lucas percebeu que aquilo não era obra de um animal comum. Antes que pudesse recuar, um som gutural e ameaçador veio de trás dele. Virando-se lentamente, Lucas viu algo que jamais esqueceria. Um enorme lobisomem, com olhos brilhantes como brasas e dentes afiados como punhais, emergiu das sombras.
Seu pelo negro estava manchado de sangue e suas garras pareciam capazes de partir um homem ao meio com um único golpe. Lucas tentou correr, mas a criatura era rápida. Ela o empurrou para o chão com uma força descomunal, deixando marcas de garras em sua jaqueta. Por um momento, ele achou que seria o fim, mas um som distante, um sino tocando na vila, distraiu o monstro. Aproveitando a distração, Lucas pegou sua faca e cravou-a no ombro da criatura. O lobisomem soltou um uivo ensurdecedor e recuou, dando a Lucas a chance de fugir. Correndo por sua vida, Lucas seguiu a trilha de volta à vila, mas a floresta parecia se estender infinitamente. Ele tropeçou várias vezes, arranhando-se nos galhos e pedras, mas o som de passos pesados atrás dele não lhe permitia descansar. De repente, ele avistou uma pequena cabana abandonada. Sem pensar duas vezes, entrou e trancou a porta. Procurou desesperadamente por algo para se proteger e encontrou um velho rifle empoeirado pendurado na parede. Enquanto carregava a arma com as poucas balas que encontrou, o lobisomem começou a arrombar a porta. Suas garras rasgavam a madeira e seus olhos brilhantes eram visíveis através das frestas. Quando a porta finalmente cedeu, Lucas disparou. O primeiro tiro atingiu o monstro no peito, mas não o deteve. O segundo tiro acertou sua perna, fazendo-o cambalear. Mas foi o terceiro tiro, carregado com uma bala de prata escondida em uma gaveta, que finalmente derrubou a criatura. O lobisomem soltou um último uivo agudo antes de cair no chão, imóvel. Para o choque de Lucas, o corpo começou a se transformar. Onde antes havia um monstro, agora jazia um homem, o velho que havia alertado Lucas sobre a floresta. Lucas saiu da cabana ao amanhã exausto e perto de sangue. Ao retornar à vila, encontrou os aldeões à sua espera. "Você o matou", disse a idosa com um tom de lamento. "Mas a maldição nunca termina. Agora que derramou o sangue de um lobisomem, você será o próximo." Lucas não acreditou, até a noite seguinte, quando a lua cheia iluminou o céu novamente, e ele sentiu algo mudando dentro de si.